Olá, cara aluno, tudo bem com você? Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para ajudar você a passar aí no concurso público, hein? Vou falar um pouquinho a respeito de organização do Estado brasileiro. Para começar toda essa situação, nós precisamos entender então que as leis que regem o país, que regem o Estado brasileiro, o Estado nacional, uma entidade jurídica, é importante lembrar, não necessariamente um Estado membro da federação, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Mas aquilo que formata e que dá as características dessa instituição jurídica que é o Estado brasileiro é a Constituição Federal. A nossa Constituição foi criada em 1988, então, no primeiro artigo dela, ela diz mais ou menos assim, ó: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. O que ela quer dizer aí? Aí ela está configurando quais são as características e como que ela está organizada. Ela está organizada em três partes, em três diferentes organizações e territorialidade. A União, que engloba todos os estados membros, todo o território brasileiro do qual nós conhecemos, os estados, que são aí as unidades pertencentes a esta federação, e os municípios, que são localidades que estão englobadas aí como áreas administrativas dentro dos estados. Ok? Então, para a gente começar a entender esse processo, ele diz ali também, ó, a República Federativa do Brasil. Já no primeiro artigo da Constituição, ele está dizendo o quê? Está dizendo quais são as características de governo e de Estado que aqui o território brasileiro acaba tendo, ok? Quando a gente fala a respeito aí de República, a República Federativa do Brasil, ela está dizendo que é o quê? É um poder que emana da sua população por um determinado período. Por exemplo, todo o poder, tudo aquilo que o Estado, que essa organização jurídica chamada Brasil faz, ela tem como respaldo o poder público, o poder popular. As pessoas são donas do Estado e não o contrário. O Estado não é dono da população. Certinho até aqui? Então nós temos essa característica. A República, então, ela tem esse poder que vem de sua população e por isso nós é que escolhemos as pessoas com qual são representados pela gente. Através do quê? Da eleição. É aí na República que faz com que nós tenhamos o direito de escolher as pessoas que estão, digamos, mandando no nosso país. Ok? Até aí? Beleza? É importante lembrar aqui também, pessoal, que a República, essa forma de Estado como qual nós conhecemos hoje, ela foi implementada no nosso território no dia 15 de novembro de 1889. Ok? Lá através da Proclamação da República, aquilo que a gente comemora todo dia 15 de novembro aqui no nosso país. Certo? Porém, ela foi imposta, a República foi imposta em contrapartida a um outro sistema, que é a monarquia, ok? E ela foi imposta nessa época aí, e ela só foi legitimada, de fato, no ano de 1993, quando houve, então, um plebiscito no Brasil, que definia se nós nós preferíamos o sistema republicano ou o sistema monárquico e também o seu sistema, a forma de governo, que era presidencialista ou parlamentarista. Mas só para a gente seguir aqui, só por essa parte de republicano, um sistema que difere do sistema republicano é o sistema monárquico, em que o poder não emana do povo, o poder emana do rei, no caso, da pessoa com o qual seria a detentora do território. Nesse caso, o dono do território brasileiro é a população. Entendido até aí? E aí, como eu falei para vocês, nós temos aí o sistema de governo, que foi lá em 93 também nós definimos aí esse sistema. Se nós queríamos um sistema presidencialista ou queríamos um sistema parlamentarista, ok? Bom, o nosso sistema é um sistema presidencialista. O que isso significa na prática? Que o presidente acumula as funções de chefe do Estado e chefe do governo. O país ele é dividido em três poderes, está lá na Constituição: o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Porém, o único deles que tem a representatividade, aquele que vai representar essa ordem jurídica chamada República Federativa do Brasil, é o presidente. Ok? Então, além dele administrar o Estado brasileiro, de administrar o país, ele também é
a figura física que representa todo esse Estado, o presidente da República. Então, no sistema presidencialista, nós temos essa acumulação de funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ele, além de ser o cara que vai administrar todo o trabalho, ele também vai ser o cara que vai representar o Estado perante outros Estados. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Bom, além do sistema presidencialista, existe também o sistema parlamentarista, que é o quê? Que, nesse caso, o presidente não acumula funções. A função no sistema parlamentarista, ela fica na figura do chefe de Estado para o presidente, no caso de um parlamentarismo republicano, ou na figura do rei, se for um parlamentarismo monárquico. Ok? Ele vai ser a pessoa que vai representar o país perante outros países, ou o Estado brasileiro, ou o Estado, seja qualquer país, perante outros lugares. Ok? Agora, o chefe de governo, o cara que vai cuidar da administração pública do Estado, fica a cargo do primeiro-ministro no sistema parlamentarista. No nosso caso, o representante tanto do governo quanto do Estado fica em cargo do presidente, por isso nossa característica de governo presidencialista. Ok? Fechou até aí? Continuando. A República Federativa, então nós temos essa federação. O que é federativa? Quando a gente diz federação, pessoal, uma federação de futebol, federação de esportes, federação de indústrias, federação de sindicatos, o que eu estou dizendo? São várias agremiações que acabam se unindo, criando uma entidade que vai reunir uma associação de associações, vamos dizer mais ou menos assim. Fechou? Então, o que isso significa? A Federação Brasileira quer dizer que ela é a união de todos os estados formando uma entidade superior. Então é isso que nós chamamos de governo federal ou de Estado brasileiro, certo? Só que tem um porém aqui, pessoal, é importante a gente dividir e entender todo esse processo aí. O que é essa entidade federativa e como é que houve esse federalismo no Brasil? Existem duas formas que podem acontecer. No Brasil, nós temos o chamado federalismo centrífugo, ou seja, foi a partir de um Estado total que houve a distribuição de setores administrativos. E isso acabou partindo, obviamente, de cima para baixo. A parte do global, da federação, o Estado brasileiro, repartiu o seu território em áreas administrativas e neles deu a característica de Estado. Diferente, por exemplo, de uma federação, de um federalismo centrípeto ou um federalismo agregador, como é, por exemplo, a Federação dos Estados Unidos, que antes existiam vários estados independentes que acabaram, na sua proclamação, na sua declaração de independência, eles acabaram formando os Estados Unidos da América. Então, eram estados independentes, apesar de serem colônias lá da Inglaterra, eles eram estados que acabaram se unindo para formar uma entidade supranacional, vamos dizer, supraestatal, vamos dizer assim. Então, ali nós temos um federalismo agregador, um federalismo centrípeto, ok? Diferente do nosso, que é um federalismo centrífugo. É a partir da federação que os estados foram criados. Fechou? Entendido até aí? Bom, basicamente nós temos então essas características aí. O Brasil, então, é uma república presidencialista federativa. O próprio nome brasileiro já está dizendo isso. E ele continua lá, o texto dizendo assim, ó, que ele é dividido pelos poderes executivos, legislativos e judiciários. Afinal, o poder, aquilo que acaba regendo e domínio sobre o território, se ficasse na mão de uma só pessoa, ou só de uma entidade, essa entidade poderia virar tirana. Isso já vem de uma ideia lá de Montesquieu, lá do pessoal dos iluministas franceses, que acabaram dando essa ideia na filosofia política de dividir o Estado para evitar a tirania. Basicamente, então, houve várias formas aí de divisão de poderes no Brasil. Houve até uma época, lá na época do Império, onde havia o poder moderador, que o imperador ele exercia justamente esse poder. Porém,
a partir de 1889, na Constituição, na primeira Constituição republicana, passou-se então a dividir o Estado brasileiro, vamos dizer assim, em 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles e também vamos entender aqui as esferas da nossa federação. Quando a gente fala de união, vamos entender aqui, a União, então, é a junção de todas essas outras entidades federativas que acabam aí dando esse corpo, essa forma que nós chamamos de República Federativa. Nossa pessoa jurídica, vamos dizer assim, ok? Então, ela tem aqui a sua primeira função. Depois, nós temos aí a primeira divisão, vamos dizer assim, do nosso Estado, tá? As unidades federativas, que são os Estados, e também o Distrito Federal. Combinado? E depois, dentro dos estados, nós também temos essas divisões administrativas que chamamos de municípios. Fechou até aqui? Entendido? Agora, as formas de poder. Nós temos 3 tipos de poder, como eu já havia falado: o executivo, o legislativo e o judiciário. Qual é a função de cada uma delas e por quem é representado? Para começar, o poder executivo. O poder executivo, na Constituição brasileira, ele tem os caráteres administrativo, ou seja, o presidente é o chefe do governo, ok? E também o poder representativo, ou seja, o presidente também é chefe de Estado, é na figura dele que vai ser responsabilizada qualquer situação da pessoa jurídica Brasil, manjou? Enfim, nós temos aqui então o poder executivo, que ele é administrativo e representativo, dentro da esfera da União Federal, pelo presidente da República. Seguindo, então, nos estados membros, ele vai ser aí representado pelo governador do estado, ou no caso, o governador do Distrito Federal, ok? E nas áreas menores, nos menores entes da federação, os municípios, eles têm, então, o poder executivo é representado pelo prefeito. Ok, pessoal? São eles que vão dar conta administrativa de organizar as necessidades que a população acaba tendo. São eles que vão organizar aí as obrigações, são eles que vão organizar os direitos, as necessidades básicas da população. É aí o poder executivo que vai ter essa característica. E também a representação do Estado perante outros estados. Nós temos aí o poder executivo. Fechou? Entendido até aqui? Continuando. Nós temos então o poder legislativo. O poder legislativo, como o próprio nome está dizendo, ele tem o poder legislador, ou seja, de criação de leis. São eles que vão criar as leis que vão ser fundamentais para o bom andamento da União, do Estado ou do município. Okay? Existe uma característica bem interessante que no Brasil, assim como vários outros países, que o poder legislativo brasileiro ele é bicameral, ou seja, ele é formado por dois órgãos de legislação no âmbito federal, no âmbito da União, ok? Além disso, pessoal, antes de a gente seguir aqui, ele também tem o poder de fiscalização, ou seja, as ações administrativas aqui do Poder Executivo são fiscalizadas pelo Poder Legislativo. Entenderam mais ou menos? Enfim, vamos seguir lá. Como eu falei, ele é bicameral. Por que ele é bicameral? Porque ele tem duas representações de legislativo, ou seja, os deputados federais, que são aí as pessoas que são representantes da população, portanto, na hora de escolher os seus representantes é determinado proporcionalmente ao tamanho da sua população. O Estado membro da federação que tem a maior quantidade de deputados aí na Câmara Federal dos Deputados é quem? É São Paulo, com 77 deputados. E temos aí vários outros estados menores, por exemplo, que vão ter aí as menores representações, que é, por exemplo, o estado de Roraima, o estado de Rondônia, o estado do Acre e o estado do Amapá, que tem somente 7 deputados. E isso vai depender, essa proporcionalidade de deputados dentro aí da Câmara Federal, pelo seu tamanho da população. Entendeu mais ou menos? Então, os deputados federais são representantes da população, ok? E nós temos uma outra forma aí também de legislatura, de poder legislativo, como eu falei, é bicameral. Nós temos então os senadores. Qual é a característica do senador? Diferente dos deputados,
os senadores são representantes dos Estados-membros. São 3 representantes para cada unidade da federação. São 3 senadores. Ou seja, independente do tamanho da sua população, cada estado tem 3 representantes. Cada representante desse vai ter aí uma legislatura de 8 anos. E sempre intercalado, por exemplo, em um ano vai ter eleição para um senador, daqui a 4 anos vai ter eleição para 2, depois para 1, depois para 2. Por quê? Porque os senadores têm aí a gestão, digamos, deles assim, de 8 anos. Entendido até aqui? Enquanto os deputados federais são representantes da população, os senadores são representantes dos Estados-membros, 3 em cada estado. Temos então 81 senadores no Brasil e temos 513 deputados federais. Fechou até aí? Bom, no poder judiciário, em nível da União, nós vamos ter os ministros. Quem são os ministros? É a mais alta corte de justiça, porque o poder judiciário vai ser o fiscalizador do poder legislativo e do poder executivo, além de ser um poder de arbítrio, ou seja, ele vai decidir os contenciosos, ele vai decidir os problemas, as divergências que estão acontecendo, e isso seja em qualquer aspecto, seja na população, seja no direito individual, seja o direito público, seja as regras que foram criadas pelo executivo ou legislativo, é o poder judiciário que será o arbitrário, o árbitro de toda essa situação, o julgador, aquilo que vai dar certo, aquilo que não, aquilo que está em conformidade com a Constituição, é ele que vai fazer. No Poder Federal, é organizado então pelo ministro, seja ele do Supremo Tribunal Federal, seja ele da Justiça Comum, Superior Tribunal de Justiça, seja ele nas formas especiais da Justiça, como a Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, ou Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral. Existem aí vários setores especializados, o Superior Tribunal do Trabalho, e eles que vão determinar, obviamente, todos os contenciosos. Eles são a última instância de qualquer contencioso, qualquer problema que possa acontecer aí no direito da população, direito público ou privado. Entendeu até aí? Bom, basicamente, então, temos essa forma aqui dos poderes distribuídos pela União. E aí nós temos os Estados-membros da Federação. No Poder Executivo, nesse caso, representado pelo governador, que eu já falei. Dentro do Poder Legislativo, nós temos os deputados estaduais, ou no caso do Distrito Federal, os deputados distritais. Eles são representantes da população e eles são organizados aí por lei própria de cada estado-membro, e eles definindo aí como os representantes da população. São eles que vão criar as leis dentro de cada estado-membro. Claro que as leis e a Constituição formada pelos estados-membros, eles nunca podem ser aí maiores ou que acabem atingindo a lei da União, porque essa aqui é a principal de todas. Aqui pode ter regras, podem ter leis, porém dentro do seu território do estado-membro. Ele não pode ficar longe disso, ele não pode sair dessa esfera. Entendido? Quem vai criar essas regras, então, são os deputados estaduais ou o deputado distrital. No Poder Judiciário, dentro dos estados, nós temos os desembargadores, que são, então, os chamados juízes de segunda instância. São aquelas pessoas, então, que vão fazer decisões, vão decidir mais uma vez perante aquilo que lá a primeira instância, que está lá na esfera municipal, acabou decidindo. Quando há direito da pessoa recorrer a uma outra opinião sobre um determinado julgamento, vai recorrer a quem? Aos desembargadores. Eles também serão os fiscalizadores dos poderes legislativo e executivo no âmbito do Estado-membro. Entendido até aí? Por fim, então, nós temos a última instância. Por fim, nós temos a menor entidade da federação, que são os municípios, ok? Que no caso lá do Poder Executivo, formado pelo prefeito, é ele que vai administrar e representar o município, e a entidade, as pessoas que vão organizar as leis são os vereadores, são aquelas pessoas determinadas aí por legislação municipal, quais são, obviamente, a quantidade de pessoas que vão representar, vão ser os vereadores. Os vereadores, então, são aqueles representantes da população, determinados aí a quantidade por lei orgânica municipal, que vão representar, obviamente, a população, aquilo que a população precisa, seja por criação de lei, seja até por fiscalização do prefeito. Combinado? E, por fim,
nós temos o Poder Judiciário Municipal, que são os juízes comuns, juízes de varas comuns, que são o quê? A primeira instância de qualquer contencioso, de qualquer arbitrariedade necessária dentro aí da esfera municipal, da esfera dos municípios, vai ficar a cargo de quem? Dos juízes, ok? São eles que farão então as decisões em primeira instância. Basicamente é isso, pessoal. Temos aqui a organização do Estado brasileiro. Se você gostou dessa aula, continua com a gente aqui, que eu tenho certeza que você vai se dar bem aí no concurso público, ok? Muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Tchau!